A Pedra da Gávea chama a atenção desde o descobrimento do Brasil. Seria a Pedra da Gávea uma esfinge fenícia? Seria um portal de entrada para um reino subterrâneo ou entrada extradimensional para naves alienígenas? Até hoje, as pessoas dizem que já viram luzes e naves pousando ou circulando pelo local. Esse é José Elu. Ele afirma que já viu um OVNI e que também sempre escuta relatos de amigos que já avistaram algo estranho sobrevoando a pedra. Eu estou aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas e ao fundo, essa pedra que encontra-se no meio, ela se chama Pedra da Gávea, né? É um local onde dizem, né, que existem seres de outros planetas que sobrevoam essa localidade, né? Tem um ponto ali que se chama Portal. Então, assim, tempos atrás eu avistei aqui na lagoa, por volta de 2 ou 4 segundos, algo sobrevoando. Então, assim, eu fiquei naquela dúvida, não era helicóptero e não era avião. E 2 amigos meus também avistaram algo voando, assim, já era de noite. Então a gente fica naquela questão, será que é alguma coisa, algum ser, algum extraterrestre? Então, assim, eu acredito que a Pedra da Gávea, aqui no Rio de Janeiro, ela tem alguma ligação totalmente misteriosa, totalmente desconhecida por nós humanos, né? 1937. 2 jovens pesquisadores resolvem passar a noite na Pedra da Gávea. No meio da madrugada, avistaram uma misteriosa luz verde que saía de uma fenda. O que poderia ser aquilo? De imediato, os 2 foram ao referido local verificar o que poderia ser aquela misteriosa luz. Ao entrarem na fenda, se depararam com um estranho ambiente com várias estátuas humanas. Foi quando uma nova luz muito forte fez com que ambos desmaiassem. Ao acordarem, já com o dia claro, eles desceram e trataram de contar o fato à imprensa. Um jornal se interessou pela história e acertou com eles uma visita ao local de onde a tal luz verde saía. Ao voltarem ao lugar, veio a desilusão. Não conseguiram achar a tal fenda, e muito menos o ambiente onde tinham visto as estátuas humanas. Posteriormente, os 2 enlouqueceram e foram internados na colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá, onde viveram seus últimos dias, jurando terem vivenciado a história que contaram para os jornais. A Pedra da Gávea é um monólito de gneiss cujo ponto culminante situa-se na Barra da Tijuca, estendendo-se pelos bairros do Juá, do Itanhangá e de São Conrado. Com topo de granito subindo 842 metros acima do nível do mar, é o maior bloco de pedra à beira-mar do planeta. É um dos pontos extremos do Parque da Floresta da Tijuca e um dos mirantes mais espetaculares. Na ficção, a Pedra da Gávea foi usada como cenário de vários filmes brasileiros. Em 1970, no filme Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa, a pedra era o túmulo de um rei fenício. No filme de 1989, Os Trapalhões na Terra dos Monstros, a personagem principal, filha de um rico proprietário de uma indústria de papel, foge e vai parar em uma caverna que esconde um mundo cheio de monstros, localizada no interior da Pedra da Gávea. Dizem que o portal encontrado no lado esquerdo da Pedra da Gávea é uma entrada dimensional para o mundo subterrâneo. Seria Shambhala, a capital da Agartha, um vasto império subterrâneo que, de acordo com seus adeptos, teriam milhões de habitantes em várias cidades subterrâneas espalhadas pelo planeta, e acreditam que há várias entradas localizadas no Brasil, sendo a Pedra da Gávea uma delas. Outra curiosidade é a evidente inscrição esculpida no rochedo carioca, que apontam ser de origem fenícia, uma língua semítica conhecida por estudiosos modernos apenas através de inscrições. Em 1939, uma pesquisa oficial foi feita e em 23 de março o Instituto Geográfico e Histórico do Brasil decidiu que a Pedra da Gávea deveria ser minuciosamente analisada. Uma pequena comissão foi formada para estudar a rocha,
Mas, cerca de 130 anos depois, o jornal O Globo questionou tal comissão, perguntando se eles realmente escalaram a rocha ou simplesmente estudaram-na usando binóculos. O relatório dado pelo grupo diz que eles viram as inscrições e também algumas depressões feitas pela natureza. No entanto, ninguém que vê essas marcas de perto vai concordar que algum tipo de fenômeno natural poderia ter causado a aparição dessas inscrições na rocha. Em 1931, um grupo de excursionistas formou uma expedição para encontrar o túmulo do rei Fenício, que foi coroado em 856 AC, em Tiro, antiga Fenícia, hoje o Líbano. Algumas escavações amadoras foram feitas sem nenhum resultado. 2 anos depois, em 1933, um clube de alpinistas do Rio de Janeiro organizou uma grande expedição com 85 alpinistas, que contou com a participação do historiador Alfredo dos Anjos. Em 20 de janeiro de 1937, aquele mesmo clube organizou outra expedição, desta vez com o maior número de participantes, com o objetivo de explorar a face e os olhos da cabeça de cima para baixo, usando cordas. Essa foi a primeira vez que alguém explorou aquela parte da rocha, depois dos fenícios. Em 1946, o Centro de Excursionistas Brasileiro conquistaram a orelha direita da cabeça, que está localizada em um lugar muito difícil de alcançar. Qualquer queda seria fatal. Há na orelha direita uma entrada de uma gruta, e que leva a uma caverna longa e muito estreita na largura, que vai até o outro lado da Pedra da Gávea. Em 1963, o arqueólogo Bernardo Silva Ramos fez a tradução das inscrições, que lidas ao contrário ficaram assim: Tiro, Fenícia, Badesir, primogênito de Jetbaal. Badesir foi o rei de Tiro, de 855 AC até 850 AC. Ele era filho de Jetbaal. Dizem que a rocha possui também um ponto culminante como uma pequena pirâmide feita de um único bloco de pedra no topo da cabeça. Existem outras inscrições pequenas que se assemelham a cobras, raios de sol e etc., localizadas em todo o topo da montanha, e ainda o local de um suposto nariz que caiu há muito tempo atrás. Outros sítios arqueológicos foram encontrados em Niterói, Campos e Tijuca, que sugerem que os fenícios de fato, há cerca de 3.000 anos atrás, estiveram por lá também. Entretanto, há uma série de problemas com a suposta inscrição. Os fenícios não se referiam a si mesmos como fenícios, visto que esse é um termo do grego antigo para se referir a eles, ou mais precisamente, uma derivação do termo grego. Robert Frank Marks, um arqueólogo americano, iniciou em 1982 uma série de mergulhos para tentar descobrir embarcações fenícias naufragadas e provar, assim, que o Brasil e sua costa foram visitados em um passado muito remoto pelos barcos dessa civilização semita do Oriente Médio. Os fenícios de Tiro e Sidom. Não encontrou nenhum navio afundado, mas descobriu algo muito importante: ânforas e outras peças fenícias. Em janeiro de 1983, Marcos voltou ao Brasil e, após uma série de desentendimentos com o governo brasileiro, ele foi proibido de explorar o lugar, e a Marinha Brasileira cobriu o local com lama para evitar que fosse saqueado. O Sr. Marques chegou a dizer o seguinte: brasileiros não se preocupam com o passado, e eles não querem substituir Cabral como descobridor. As peças com capacidade para 36 litros estão guardadas pelo governo brasileiro em um local secreto, afirmou o jornal O Globo em notícia publicada no dia 23 de setembro de 1982. De acordo com a história acadêmica, não houve contatos entre os povos do Oriente Médio e as Américas antes da exploração de Cristóvão Colombo em 1492 DC. No entanto,
Existem muitas evidências de que as pessoas do Oriente Médio e também pessoas celtas e megalíticas, como Emelec dos Calcoene, tiveram contatos esporádicos com a América do Sul, desde o tempo dos Sumérios. A teoria do pré-contato dos Sumérios é apoiada por ambos os elementos de semelhança linguística da antiga língua suméria com a língua aimara, ainda hoje falada na Bolívia, e dois artefatos muito especiais que foram encontrados perto do lago Titicaca, a Fuente Magna e o monólito de Pocotia, ambos com inscrições sumérias que foram decifradas pelo epígrafo americano Clyde Winters. A teoria da descoberta ocasional é apoiada pelo fato de que os povos antigos, neste caso os sumérios, podem ter circundado a África a partir do Mar Vermelho, indo pela primeira vez ao Cabo da Boa Esperança. Após a chegada ao arquipélago de Cabo Verde, no entanto, os ventos contrários os empurraram para o Brasil, e assim teriam chegado até a bacia do rio Amazonas. De acordo com esta teoria, o segundo grupo de navegadores que vieram ocasionalmente para o Brasil foram os fenícios, e deixaram na América do Sul muito mais evidências arqueológicas e fonemas linguísticos nas línguas locais, como por exemplo o Tupi-Guarani. Um dos primeiros proponentes da teoria da presença dos antigos fenícios no Brasil era o professor de história austríaco Ludwig Schwenhaugen, em seu livro História Antiga do Brasil, citando estudos de Humphrey IV de Thoron, que descreveu as viagens do rei Irã de Tiro, o rei Salomão e da Judéia até ao estuário do rio Amazonas. De acordo com Schwenhaugen, a língua tupi-guarani teria a mesma origem que as línguas do Oriente Médio, e em particular mostram muitas semelhanças com a língua suméria. No que diz respeito às provas e documentos arqueológicos que comprovam a chegada e a presença de fenícios antigos para o Brasil, é preciso considerar a questão da Pedra da Paraíba, que foi descoberta em 1872 em Poço Alto, Paraíba. A pedra foi dividida em 4 pedaços e nunca foi recuperada, mas a cópia das inscrições que, de acordo com os descobridores, foram esculpidas sobre ela, foi enviada para Visconde de Sapucaí, que era o presidente da cidade do Rio de Janeiro. Inicialmente, a transcrição foi declarada uma farsa, mas mais tarde, em 1960, o epígrafo Cyrus Gordon disse que o texto fenício que foi reproduzido sobre a Pedra da Paraíba não poderia ser uma farsa, porque ele relatou conceitos gramaticais da língua fenícia, que ainda eram desconhecidos em 1872, quando o conhecimento da antiga língua do Oriente Médio no mundo ainda era muito limitado. Portanto, a Pedra da Gávea é de fato uma evidência arqueológica, assim como a Pedra do Ingá. Alguns estudos já foram feitos no Brasil e confirmaram a presença de colonizadores fenícios no norte e nordeste do Brasil. Estudos feitos por Bernardo de Azevedo da Silva Ramos e Ludwig Schwenhaugen. O arqueólogo Bernardo de Azevedo coletou mais de 1.500 fotos reunidas no valioso, enorme e raro livro Inscrições e Tradições da América Pré-Histórica, que propõe, através de larga análise e epígrafe de inscrições rupestres, a colonização de fenícios e gregos no norte e nordeste brasileiro. Os seus estudos se deram principalmente no estado do Amazonas. O austríaco Ludwig Schwenhaugen reuniu no livro fotos, desenhos e evidências linguísticas que comprovam a presença de gregos e fenícios no norte e nordeste brasileiro. Pesquisou uma área chamada Sete Cidades, a qual disse não ser uma formação rochosa, e sim uma fortaleza construída pelo homem. Também comprovou que muitos nativos se autodenominavam caras, cariri, cari, eram os cários brasileiros, provenientes da Fenícia e Grécia. E os pajés chamavam os padres brancos portugueses de cários, Caraíba ou homem branco. Outra evidência interessante é a palavra oca,
a casa dos índios. É o grego oika, que também quer dizer casa. Um exemplo, a palavra carioca, casa dos brancos ou casa dos cários. Muitos alpinistas já morreram ao longo dos anos tentando escalar a pedra, o que suscitaram suspeitas de que a tumba do rei fenício, com todos os seus tesouros, realmente pode estar dentro dela. E o número de vítimas seria resultado da maldição colocada sobre aqueles que ousam violar o local do enterro do rei fenício. Até hoje, a Pedra da Gávea é um grande mistério.